Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês a continuação de História do Brasil. Lembrando que na primeira aula nós trabalhamos como se deu a chegada dos portugueses até o nosso território nacional e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os indígenas que aqui existiam no nosso território quando os portugueses chegaram até esse novo mundo, beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar, se você não é inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever. Eu acho que é aqui ou aqui, sei lá, mas clique em se inscrever. Se você está no celular, clica naquele sininho, que isso vai me ajudar muito. Beleza, agora vamos para a aula. Os índios no Brasil. Primeiro, devemos lembrar que quando os portugueses chegaram até o nosso território nacional, a população ameríndia, que vai ser encontrada aqui na América, ela vai ser de uma forma muito homogênea. E essa população ela pode ser dividida em dois grandes blocos: os tupis-guaranis e os tupuias. Ah, quando eu falo homogênea, quer dizer que todas elas são iguais? Não. Perceba, nós falamos em dois blocos grandes, ou seja, são a maioria dos indígenas. Podemos dividir eles em dois blocos. E por que talvez vamos falar que elas sejam realmente homogêneas? Porque as suas culturas e as línguas são praticamente as mesmas, com pequenas alterações. Então, a grosso modo, nós podemos sim definir que esses blocos, esses dois grandes blocos, são culturas ameríndias homogêneas, beleza? Espero que você conseguiu compreender isso. Se trabalhando a questão indígena, na chegada do Brasil, nós devemos lembrar que desde os seus primórdios, dos primeiros contatos, os índios vão sofrer preconceitos. E isso vem até os dias atuais, não é mistério, não é novidade para ninguém. Ah, como você sabe, professor, que existiu preconceito dos europeus com os indígenas? Escrituras, cartas, relatos e etc. provam que o preconceito é desde o primeiro contato dos europeus com a cultura ameríndia, ou seja, os indígenas que viviam na América. Esse preconceito pode ser até, de certa forma, entendido pelas diferentes culturas, pelas diferentes raças que se encontravam ali, né? Raças entre aspas, né? Então, esse preconceito vai ser algo natural nesse momento de descoberta, até infelizmente nos dias atuais, que vocês sabem que o preconceito contra o indígena ainda existe. Beleza, entendemos esse primeiro contato, por mais que ele seja ainda não palpável aqui, mas é para isso que a gente vai trabalhar aqui. Vamos quebrar alguns mitos de que o índio seria autossustentável. Vamos pegar a maior população, que são os tupis e os guaranis aqui. Passou uma moto, né? Vamos pegar a maior população, que é entre os tupis e guaranis. Essa ideia de que o índio era autossustentável, ou seja, que ele produzia para sobreviver cuidando do meio ambiente para não estragar o meio ambiente, é mentira. O índio sim era autossustentável, ele plantava para sobreviver. Era muito raro os comércios entre as tribos. Normalmente era feito venda de mulheres para se aproximar a tribos e etc. Mas o comércio de manufaturas, de alimentos, tirando penas e algumas pedras preciosas, era muito raro de se acontecer. O índio era autossuficiente, assim, produzia para ele se autossobreviver, seja qual tribo for. Uma questão muito interessante. Então a gente sempre tem aquela reflexão de que o indígena, ele trabalhava, plantava e replantava sem prejudicar o meio ambiente. E essa ideia, pelos escritos e relatos que nós vemos na atualidade, documentos que podemos pegar e analisar, vê que é uma ideia, uma visão muito falha. Por quê? Por exemplo, como eu falei, se nós pegarmos as tribos tupis-guaranis, que é um bloco homogêneo, nós vemos claramente que a base
de autossustento deles era a pesca, a agricultura, para se manter ali. Além disso, eles faziam a limpa em toda uma região para plantar. Sim, desmatavam e queimavam essa área. Só que quando essa região começava a ficar escassa de alimento ou improdutiva para se manter uma agricultura ali, essas tribos pegavam e se moviam para outro local que era mais fértil e que tinham aonde tirar mais proveito. Ou seja, eles prejudicaram aquele ambiente. Então a ideia de que o índio era autossustentável e protegia o meio ambiente, não prejudicava o meio ambiente, também é um pouquinho meio falha. E eu acho interessante passar esse conhecimento aqui para vocês. A chegada dos portugueses no território da América em si, em qualquer local que for, nós podemos definir com uma palavra: catástrofe. Ah, por que, professor, catástrofe? Que coisa ridícula, olha o Brasil, que lindo que nós temos. Calma que eu vou explicar para você, porque hoje esse vídeo é basicamente falar dos indígenas e como era esse primeiro contato entre portugueses e indígenas nessa década aí de 1500 para frente. Os indígenas, eles, ao mesmo tempo que amavam, temiam e odiavam os brancos europeus. Por que isso? Porque assim, vamos tentar esquecer tudo que nós conhecemos hoje e voltar naquele tempo como se você fosse um indígena. O europeu vem em um navio enorme, chegando às margens do oceano. Para muitos, dos indígenas, eles eram deuses, grandes xamãs, grandes pajés, que vinham trazer as verdadeiras profecias e que com essas verdadeiras profecias eles teriam abundância no resto das suas vidas. E no momento em que eles são grandes pajés, grandes deuses, ou seja o que for, eles também passam a ser temidos, porque as ações dos indígenas podem ofender os deuses, os grandes pajés ou os grandes xamãs que os europeus eram para esses indígenas, e acabar sofrendo algumas consequências. E por que odiados? Porque algumas tribos nunca acreditaram nessa ideia de que eles eram deuses. Simplesmente eles eram outras pessoas e as outras tribos queriam realmente exterminar esses europeus que ali estavam. Seja por estar atrapalhando o seu modo de vida, seja por estar entrando no seu território ou por outros motivos. Mas o ódio sobre os europeus também existiu. Então, ao mesmo tempo que eles vão ser amados, eles vão ser temidos e vão ser odiados. Isso é muito relevante para você compreender a relação entre europeus e indígenas. Por quê, professor? Porque assim, no momento em que uma tribo ajudava a outra, nesse momento de colonização, por exemplo, uma tribo Tupi-Guarani achou que os deuses europeus ali são viáveis e vão ajudar eles a entrar e conseguir o que eles querem, a descobrir ali naquela região. Essa tribo vai se deparar com uma outra tribo que não aceita a ideia de que eles são os deuses, ou seja, o que for, e vão guerrear. Nesse momento, os europeus vão ganhar aliados e vão ganhar inimigos. E a guerra ou a aniquilação de tribos indígenas vai ser impossível de não acontecer. Outra coisa muito importante, galera, por mais que essas tribos se juntem, façam alianças com os europeus, não quer dizer que eles não resistam a determinadas coisas. A resistência vai existir em todo momento, e além disso, o principal momento de resistência vai ser no momento em que vão começar a escravizar as tribos indígenas. E essa resistência era muito complicada, porque uma vez que os europeus tinham espadas, tinham armas de fogo, os indígenas tinham lanças e arco e flechas. Eles não conseguiam se defender, vamos falar assim, de igual para igual contra os europeus. Então o modo mais comum de se resistir à dominação desses europeus que estavam chegando no território, ou seja, o meio de resistir
de toda a população ameríndia que nós vamos ter nesse território vai ser o isolamento. E graças a esse isolamento, ou seja, a ida cada vez mais para dentro, fugindo desses conflitos, fugindo dos brancos que estão chegando ali, vai ser muito importante para quê? Para se manter uma ideia cultural, social e biológica de uma tribo indígena. Só que esse primeiro contato, sem dúvida nenhuma, é resumido como uma catástrofe. Por quê? Lógico que nós vamos trabalhar isso ainda aqui de uma forma muito mais ampla, mas vamos dar um toquezinho aí para vocês. Por quê? Porque esse contato dos europeus com a população ameríndia é muito catastrófica, porque eles vão trazer doenças, e além das doenças que eles vão trazer e vão matar centenas de milhares de indígenas, vai existir o conflito, acabando em eliminação na base aí de tiro ou de guerra, seja como for, desses indígenas. Então, por que pode ser resumido como catástrofe? Porque se nós pegarmos dos primeiros contatos, desde 1499 até a atualidade, cara, só na Amazônia existem relatos que existiam mais de 3 milhões de indígenas, tá? Só na Amazônia. E hoje, na atualidade, os dados do IBGE afirmam que só existem 250 mil indígenas ainda no nosso território brasileiro. Então pensa, reduzimos de milhões para um pouco mais de centenas de milhares. Então, é uma redução que só pode ser definida como catástrofe. Tá, antes que eu comece a trabalhar de fato a colonização, existem algumas questões que provavelmente vai surgir aqui para você. Professor, os índios eram escravizados? Sim, eles eram escravizados e foram a maior mão de obra escrava no nosso país. Não quer dizer que foi a mais lucrativa. Os negros, a mão de obra negra, vai ser mais lucrativa. Mas isso a gente vai trabalhar ainda. Tá, professor, mas os indígenas não foram proibidos de serem escravos em 1570 pela coroa? Foram. Porém, isso é um fator muito importante. Algumas tribos indígenas não foram proibidas de serem escravizadas. Por quê? Porque elas não se encaixavam num padrão que o europeu vinha. Eu não me lembro o nome da tribo agora, tá? Mas, por exemplo, essa tribo, ela não vivia em pequenas comunidades. Ela vivia como animais livres no meio da selva. E eram muito rebeldes com os europeus. Esse é um exemplo de tribo que nunca foi proibida a escravização dela. Se você pegasse o índio, você podia ou matar ele ou escravizar. Então a situação dos escravos indígenas vai existir durante todo o período colonial. É ignorância afirmar que a proibição dos escravos indígenas tenha barrado essa atitude, porque ela vai ser presente em todo o período colonial. A partir do próximo vídeo, sim, nós vamos começar a comentar sobre a colônia, como se deu a colonização de fato. E para explicar isso eu vou tentar dividir em 3 partes. Provavelmente vai dar vídeo muito grande, tá? De 20 a 30 minutos. Então talvez eu quebre esses vídeos no meio, dividindo em pautas aí esse assunto. Como que nós podemos dividir esses períodos coloniais? Primeiro, desde a chegada de Cabral até a formação dos governos gerais. Segundo, desde a instalação do governo geral até o final do século XVIII. E terceiro, desde o século XVIII até a independência do Brasil. E aí nós vamos acabar com a questão da colônia, tá? Lembrando que são conteúdos bastante extensos e eu vou trabalhar de uma forma muito complexa aqui com vocês, para que você que vai trabalhar isso num vestibular ou num concurso ou em qualquer lugar possa tirar todas as suas dúvidas aqui nos meus vídeos, beleza?
Espero que você tenha gostado. Eu sei que esse papo aqui sobre indígena ficou meio fraco, mas é porque ao decorrer do período colonial nós vamos trabalhar, sim, de fato, com com os indígenas, como que eles vão favorecer a colonização. Então não tinha por que eu vir aqui e ficar falando muita coisa sobre eles, mas sim só dar uma pequena introdução sobre os indígenas no nosso território nacional. Beleza? Um grande abraço, me dê aquele apoio, deixa seu like, se inscreve aí no canal e até uma próxima. Falou e tchau!